gostaria de chamar bem-vindo para esse momento de culto, a esse Deus que tem nos amado e que nos convida também a amarmos ao nosso próximo. Em todo o nosso momento, né, de mensagem, nós vamos ver que muitas pessoas se achegaram a Deus com perguntas, dúvidas que tinham. E com certeza cada um de nós também tem perguntas e dúvidas na sua vida. Que este Jesus que respondeu aos fariseus e aos saduceus, que lhes deu resposta das quais ao ser humano era impossível de encontrá-las, que Ele também te ajude em meio às tuas dúvidas e às tuas perguntas. Assim nós iniciamos esse momento, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que esse Deus que é amor esteja com você. Amém. Eu te convido a nos achegarmos a Deus e a confessarmos a Deus os nossos pecados. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessamos, pois, os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão,
Consola-nos com teu Espírito Santo nesse momento. Amém. O Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte e, por amor dele, nos perdoou todos os pecados. Aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino. E lhes concede o Espírito Santo. Vá em paz. Amém. A leitura do texto do Santo Evangelho, texto de Mateus, capítulo 22, o verso 34 ao 46. Assim diz então o Evangelho. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, o intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é o filho? Responderam eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Até aqui o texto do Evangelho. Gostaria de te convidar a nós confessarmos a nossa fé, utilizando as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, porque em todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória, a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz, os cuidados
pois Ele é o meu abrigo quando o diabo me tentar. Ao sentir-me rodeado de cuidados e amargor, quando dúvidas me assaltam e me causam ânsia e dor, em Jesus me refugio e procuro proteção, pois só Ele tem palavras de real consolação. Conhecendo os meus temores, minha culpa e imperfeição, Ele escuta complacente a sincera confissão. Com ternura e amor apaga meu pecado e todo o mal. Perdoando, Ele oferece sua paz celestial. Santifica minha vida, ó Senhor, na comunhão com os filhos da promessa. Ouve sempre a petição que confiante a Ti dirijo. Grato sou a Ti, Jesus, pelo amor e pelas bênçãos que me vem de Tua cruz. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Jesus, quando ele começa a sua vida pública, como o bom pastor Jesus, ele foi levado ao deserto, e lá no deserto, por 3 vezes, o diabo o tentou. No texto bíblico de hoje, por 3 vezes Jesus é testado. 3 tentações, 3 testes. Mas agora, pelo próprio povo de Deus. Aquele foi um dia difícil para Jesus. O texto das tentações e das perguntas, ele inicia no versículo 17, onde os fariseus, os religiosos, aproximaram de Jesus, perguntando: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Depois, a segunda pergunta, nós temos os saduceus. Naquele mesmo dia, esse grupo chamado saduceus aproximou-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. Não tendo descendência, deixou a mulher ao seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? E aí então nós temos a última pergunta, que é o texto bíblico que nos foi lido. Os fariseus se aproximaram de Jesus, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Com certeza, todas estas perguntas são perguntas difíceis para nós respondermos, né? Mas para Jesus essas perguntas era como se perguntar para Albert Einstein: o quanto é 2 mais 2?
Para Jesus, essas perguntas, elas são fáceis. Para Ele, que é o Verbo, o Deus encarnado, em responder. Qual dos mandamentos é o mais importante? Aquele povo de Deus, eles tinham 613 mandamentos, leis. Alguns naquela época classificavam que todos os mandamentos, todas as leis eram importantes. Outros entendiam que tinha alguns mandamentos que eram mais importantes e outros que eram menos importantes. Este intérprete da lei, ele faz esta pergunta para Jesus, né? Qual dos mandamentos é o mais importante? Essa era uma pergunta que na época todo mundo queria saber, né? Ou então a pergunta, é lícito pagar os impostos a César? Ou então sobre de quem essa mulher que teve 7 homens que se deitaram com ela, de quem que ela será esposa na vida eterna? Parecem todas perguntas difíceis. E com certeza vocês também devem ter perguntas, dúvidas, né? E aqui eu convido vocês, né? Todos nós que somos religiosos, cristãos, nós podemos levar nossas perguntas e as nossas dúvidas até Jesus, e Ele conseguirá nos respondê-la. No texto bíblico, Jesus dá uma resposta. A resposta é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Interessante é que o próprio Jesus faz esta ligação, né? Ele olha para aqueles religiosos e ele diz logo o primeiro e grande mandamento: amarás a Deus. E aquele homem tinha perguntado apenas qual era o principal, mas Jesus ele já liga o amar a Deus e o amar ao próximo. Aos olhos de Jesus, não tem como separar o amar a Deus e o amar ao próximo. Eles andam juntos. Notem que no texto bíblico não tem nenhuma interrupção, né? Ele diz, esse é o primeiro mandamento, e já diz, e este é o segundo. Eles estão juntos. Se nós olharmos os mandamentos, né, se nós olharmos os 10 mandamentos, nós temos nos 3 primeiros mandamentos o amor do ser humano para com Deus, e nós temos nos outros 7 o amor do ser humano para com o seu próximo. Jesus ele estava sendo acusado de pregar contra Moisés, né, de trabalhar no sábado, de tocar e comer com os cerimonialmente impuros, né? Jesus parecia um revolucionário, alguém que queria trazer novas doutrinas e novos ensinos. Por isso, esses religiosos fazem tantas perguntas para Jesus, né? Perguntam qual que é o grande mandamento, acerca de impostos, acerca da ressurreição. Eles estavam esperando de Jesus uma resposta nova, algo novo, um novo ensinamento. Mas Jesus, em sua resposta, ele traz algo antigo, algo que o próprio Moisés havia falado lá no Antigo Testamento, no texto de Deuteronômios, capítulo 6, conhecido pelos judeus como Shema. Esta é a palavra hebraica que na nossa Bíblia é traduzida por ouvir, né? A Shema era o versículo bíblico mais conhecido pelos judeus. Diz assim no verso 4: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E logo depois da Shema, vem as palavras de Jesus:
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A oração da Shema, aqui no livro de Deuteronômios, capítulo 6, ela vem logo após o Moisés repetir os 10 mandamentos, as leis, né? Esta oração chamada Shema, ela era muito conhecida pelos judeus. Eles tinham que recitar pelo menos 2 vezes durante um dia. Quando acordava, o judeu, ao se levantar da cama, ele dizia, a Shema: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando ele se deitava, quando chegava a noite, ao final de um dia, ele dizia esse mesmo texto, a Shema. A Shema para os judeus é muito parecido para nós cristãos como o Pai Nosso, que é repetido, falado, tantas vezes num dia, né? Durante a nossa vida, conhecemos de trás para frente, de frente para trás, né? Mas preste atenção no que diz o texto da Shema. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E olha só o que Moisés pede para o povo, desse texto. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O Moisés, em outras palavras, está pedindo para aquele povo lá do Antigo Testamento: vocês nunca se esqueçam, amem ao Senhor, amem ao Senhor. Escrevam isto, né, na proteção de tela do celular de vocês, coloquem nos ímãs de geladeira, coloquem isso no vosso calendário. Amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. O que me deixa triste é que o povo de Deus no Antigo Testamento, em alguns momentos, se esqueceu de amar a Deus. O povo que foi amado por Deus, se esqueceu de amar a Deus. E provavelmente aquelas pessoas que estão questionando e fazendo perguntas para Jesus, estão conspirando, querendo matar Deus, Jesus, eles também haviam se esquecido da Shema, do amor que Deus, que Moisés esperava do seu povo. Logo depois da resposta de Jesus, deste primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, né? Jesus se lembrar daquele texto lá de Deuteronômios, capítulo 6, Jesus ele fala o segundo grande mandamento, e lá no texto do Evangelho Jesus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas esta não é uma palavra nova na Bíblia. Lá no livro de Levítico, no capítulo 19, no versículo 18, nos é dito assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. O problema do povo de Deus era uma outra pergunta que eles tinham naquela época: quem é o meu próximo? Eles achavam que o próximo, que eles deviam amar como a si mesmo, era parentes, filho, esposo, esposa, né? Irmãos, ou pessoas do próprio povo, irmãos na fé, na igreja. Ou seja, esse amar o próximo era entendido pelo povo de Deus como alguém que fizesse parte da sua família ou da sua tribo, do seu povo. E sabemos que esse não é o entendimento de Deus.
amar a família, amar os amigos, amar aqueles que nos amam. Isso as pessoas do mundo fazem, tanto quanto nós. Na época de Jesus, no texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, um homem fez uma pergunta para Jesus sobre quem é o meu próximo, né? Lucas capítulo 10, no versículo 25 em diante. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esta é uma outra pergunta, né, que todo mundo queria saber a resposta, né? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto, aquele estudioso das leis respondeu, a mesma resposta de Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí então Jesus diz para este homem, né, ele diz assim: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então esse homem faz uma outra pergunta para Jesus, né? Quem é o meu próximo? E aí Jesus nos conta a parábola do bom samaritano, né? Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, veio cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, vendo-o passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar, vendo também passou de largo. Notem, essas pessoas estão indo para a igreja, esses daqui são o povo de Deus, o sacerdote e o levita, mas eles já não tinham amor pelo seu próximo. Eles diziam que amavam a Deus, mas não conseguiam amar aquele homem caído. E aí Jesus continua: certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, vendo-o, compadeceu-se dele. Eu acho que esse sentimento nós podemos ter. Quando a gente vê uma pessoa na rua, quando a gente vê uma pessoa caída, sem saber que rumo tomar da sua vida, passando necessidade, esse sentimento da gente que vem para a igreja, da gente que ama a Deus, a gente tem que ter pelo nosso próximo. A compaixão, a misericórdia, o amor. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. Colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. E aí Jesus pergunta: qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai, procede tu de igual modo. Notem, é isso que Deus espera de nós, vivermos o amor, né? Eu me lembro que na epístola de João, lá o apóstolo do amor, o discípulo amado por Deus, ele diz assim, né? Como é que a gente diz que ama a Deus a quem a gente nunca viu, né? E não consegue amar o nosso próximo a quem nós podemos ver, né? Como é que eu digo que eu amo o Criador se eu não consigo amar a criatura do Criador? Ou então, como Jesus nos diz: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. O povo de Deus, pasmem, o povo de Deus, ele tem dificuldade de amar a Deus, e ele tem uma dificuldade maior ainda de amar ao seu próximo.
Notem, um povo amado, o próprio Deus nos diz, Deus amou ao mundo todo de tal maneira, e o povo de Deus, que se reúne em culto, que caminha em direção aos templos de Deus, ele tem dificuldade de amar a Deus e de amar ao seu próximo. Aparentemente, né, o povo de Deus parece cristãos, filhos, né, parecem pessoas boas, que cantam, que louvam, que carregam a Bíblia em seus braços, mas interiormente, palavras de Jesus para aqueles religiosos dos tempos bíblicos: túmulos, sepulcros caiados. Faltava-lhes o mais importante, o amor. Por esta razão, o texto bíblico, o próprio Jesus nos convida, é um verbo de ação: amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo. O texto bíblico aqui do bom samaritano diz: faze isto e viverás. Procede, vai, e de igual modo, ame o teu próximo. Eu me lembro de uma igreja, a igreja de Corintos. Ela era uma igreja que tinha muitos dons, mas um lhes faltava, e era o amor. O apóstolo Paulo escreve no texto de 1 Coríntios, capítulo 13, diz assim o texto: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Em outras palavras, se não tiver amor, né, a minha vida cristã, a minha vida de culto, ela nada importa. O próprio Jesus falando do final dos tempos, no texto de Mateus, capítulo 24, por se multiplicar o pecado e a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou as palavras de Jesus ao intérprete da lei, no texto do bom samaritano: faze isto e viverás. Nós estamos vivendo dias em que o amor de pais com filhos, filhos com pais, amor conjugal, amor para com o próximo, tem se esfriado de quase todos. Mas notem, o texto diz de quase todos. E a pergunta que fica para nós é: e o meu amor? Será que o meu amor para com Deus, o meu amor para com o meu próximo tem se esfriado? Não deixe o amor de Deus morrer na tua vida. Não deixe o amor do próximo morrer. Persevere no amor. Faze isto e viverá. Devemos estar sempre atentos a essa conexão. O amar a Deus e o amar ao próximo. Porque um não existe sem o outro. Qualquer pessoa que afirmar, dizendo que ama a Deus, enquanto odeia o seu próximo, é um hipócrita. Pelo menos é alguém que não conhece o amor verdadeiro. Que nem na época de Jesus, né? Essas pessoas que se diziam povo de Deus, diziam que amavam a Deus, mas queriam matar Jesus. Moravam em Jerusalém,
viviam na cidade de Deus, eram sacerdotes, pessoas que viviam o culto a Deus, mas queriam matar Jesus. Não gostavam dos samaritanos, dos publicanos. Este escriba, este fariseu que havia feito a pergunta para Jesus, né? Qual dos mandamentos é o mais importante? Qual é o principal? No texto paralelo de Marcos, capítulo 12, logo depois de ele ouvir a resposta de Jesus, este intérprete da lei, ele responde, né, dizendo que amar a Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, amar o próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Quer dizer, por mais que eu venha ao culto, por mais que eu seja um líder, por mais que eu toque no grupo de louvor, né, por mais que eu faça parte da diretoria, por mais que eu participe no auxílio da cesta básica, se não tiver amor, nada disto é importante. E aqui eu lembro do Caim. O Caim, ele ofertava para Deus. O Caim, ele rendia culto para Deus. Mas ele não tinha amor, nem por Abel e nem pelo seu próximo. Se nós folharmos aqui no texto do Evangelho de hoje, do Mateus 22, o grande mandamento, Jesus, logo depois desta pergunta, ele começa a falar dos escribas e dos fariseus. E lá no capítulo 23, no verso 23, ele diz para estas pessoas que faziam procissões, jejuns, que guardavam o dia do sábado, que faziam longas campanhas de orações, que tentavam agradar a Deus, mas que não tinham amor, né? Diz assim o texto: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia. Misericórdia é amor, e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Quer dizer, a minha vida de culto, a minha vida de oferta, a minha vida com as minhas roupas, com palavras, em orações, tudo isso é importante. Mas sem amor, nada disso tem valor. Quantos cristãos hoje que vivem na igreja, na cidade de Deus, né, que andam com a Bíblia em suas mãos, não conseguem amar o seu cônjuge, marido e esposa, não conseguem se amar, desejam mal, falam mal um do outro, em alguns casos até se agridem, não apenas em palavras, mas também com as suas mãos, né? Filhos e pais, né? Mães e filhos, avós, vizinhos, irmãos dentro da igreja, que não conseguem se cumprimentar, que não conseguem se visitar. Pasmem, quantas pessoas hoje precisam escutar estas palavras de Jesus: amar a Deus, mas também amar o próximo. Aqui eu preciso lembrar, aqueles religiosos, essas pessoas que estão ouvindo Jesus falando sobre o amor, né, que fizeram esta pergunta para Jesus, provavelmente eles mesmos haviam se esquecido do amor a Deus e do amor ao próximo. Eles se esqueceram do que Moisés havia dito lá em Deuteronômio 6. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Se esqueceram que Moisés tinha dito em Levítico, capítulo 19, amar o próximo como a ti,
como a ti mesmo. Muitos daqueles que eram do povo de Deus, que viviam na cidade de Jerusalém, que frequentavam a casa de Deus, que festejavam a Páscoa, que tinham a festa dos tabernáculos, o Pentecostes, que levavam sacrifícios até o altar de Deus, animais, já não tinham amor. Faziam tudo isso, mas sem o amor. E hoje, o povo de Deus, ele tem amor a Deus? Ou o amor ao dinheiro, o amor aos bens materiais, tem tomado o lugar de Deus? O povo de Deus tem amor ao seu próximo, ou apenas ama aqueles que lhes interessa, que lhes podem favorecer em sua causa? Será que a nossa igreja é a igreja de Corintos? E aqui termina o texto de 1 João. Um convite do discípulo amado. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus. E todo aquele que ama conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Pois Deus é amor. Que nós possamos viver este amor por esta geração. Amém. A este Deus que tem nos amado e que nos convida, nos deixa de mandamento o amor a Deus e amor ao nosso próximo. Eu convido a nós nos achegarmos em oração. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, movido por Teu eterno amor, envia o Teu Espírito Santo ao nosso coração, a fim de nos dispormos a dirigir nossa vida de acordo com a Tua vontade. Que Ele nos fortaleça em todas as tentações, em todas as perguntas, dúvidas, console em todos os infortúnios e defenda de todo erro. Conduze-nos em toda a verdade, para que sejamos firmes na fé, cresçamos no amor, em toda boa obra, e obtenhamos a vida eterna, por Jesus Cristo, Teu Filho. Também lhe rogamos, em meio a um mundo tão frio, há tantas dificuldades, há tantas pessoas carentes, permita que nós, Teu povo, possamos mostrar um pouco do Teu amor para com a Tua criatura. Ajuda-nos, mova-nos a amar o nosso próximo cada vez mais. Permita que o dom do amor, da fé, da esperança, que estas palavras ditas por Jesus ecoem em nossos corações. Amarás ao Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ao Senhor que amou ao mundo inteiro, em nome de teu Filho, ouve a nossa oração. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A cada um de vocês que pôde ouvir palavras de amor e é convidado a amar o seu próximo, eu vos entrego a bênção deixada por Moisés, dada pelo próprio Deus ao seu povo.
O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada. Na angústia livra desde os céus nossa alma atribulada. Investe Satã com hábil afã e sabe lutar com força ardil sem par, igual não há na terra. Sem força para combater, teríamos perdido. Por nós batalha irá vencer quem Deus tem escolhido. Quem é vencedor? Jesus Redentor, o próprio Jeová, pois outro Deus não há, triunfará na luta. O mundo venham assaltar, demônios mil furiosos, jamais nos podem assombrar, seremos vitoriosos do mundo opressor. Com todo rigor, julgado ele está, vencido cairá por uma só palavra. O Verbo eterno ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará, com Cristo por defesa. Se vierem roubar os bens, vida e o lar, que tudo sirva, proveito não lhes dá. O céu